Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar um texto das Escrituras Sagradas que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, do versículo de número 42 ao 44, que assim está escrito: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânime todos os dias no templo, partindo o pão e em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quando se fala sobre uma boa igreja, para você frequentar com a sua família, ou uma religião, e aí você ouve muitas coisas a respeito de religião e de igreja, e vários tipos, vários modelos, várias doutrinas, cada uma reclamando para si a verdadeira religião que Jesus deixou. E aí a gente se pergunta, mas afinal de contas, qual é uma boa igreja, ou qual é a verdadeira igreja que Jesus deixou para que a gente possa frequentar? Às vezes com o coração sincero, desejo de servir a Deus, e eu creio que muitas pessoas, querem ir para uma boa igreja. E eu digo para você que o modelo ideal de uma boa igreja está aqui relatado no livro de Atos dos Apóstolos, porque o livro de Atos dos Apóstolos, ele documenta o nascimento da igreja, e como é que esses cristãos viviam naquela época, o que eles acreditavam, como eles se relacionaram e como foi que essa igreja floresceu, como é que essa igreja se espalhou, cresceu e conquistou os nossos dias, atravessando os séculos. E aqui nós temos o referencial de igreja ideal, de igreja perfeita, da igreja apostólica, que Jesus deixou seus discípulos, e seus discípulos deram continuidade à sua missão, anunciando esse evangelho eterno, propagando essa mensagem por onde eles iam, falando do amor de Deus e apresentando a Jesus Cristo, que era o testemunho apostólico, querigma da igreja, apresentando a Cristo ressurreto, e no nome dele anunciando a salvação, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. E o referencial de igreja tem que fazer uma releitura do livro de Atos dos Apóstolos e tirar daí o referencial, vamos dizer assim, o padrão ideal de uma boa igreja. E justamente esses versículos que eu li aqui para vocês, é aqui onde ele está relatando como era que esses primeiros cristãos viviam e como foi que surgiu. Se você ler a partir do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, está ali relatando que eles estavam todos reunidos num só lugar, no dia de Pentecostes, quando de repente veio um vento impetuoso e línguas de fogo repartidas sobre a cabeça dos apóstolos. Eles foram cheios do Espírito Santo e de repente causou um alvoroço na cidade, em Jerusalém, e Pedro começa a pregar seu primeiro sermão, dando testemunho da ressurreição de Cristo. E diz o texto na sequência que quase 3.000 almas foram tocadas, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, pois, irmãos? E Pedro fala: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí estava nascendo a igreja cristã, porque quase 3.000 almas se converteram e creram na palavra do apóstolo Pedro e dos apóstolos. E aqui na sequência diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas eram feitos pelas mãos dos apóstolos. E todos os que queriam estavam juntos, tinham tudo em comum. Assim viviam, muitos generosamente vendiam suas propriedades, doavam ali para a igreja dividia e repartia entre todos, não havendo necessidade alguma entre eles. E diz o texto que perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comeu juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e Deus, o Senhor Jesus, ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então esse é o padrão ideal, de uma igreja, verdadeira, que prega o evangelho, que tem como fundamento, o fundamento apostólico, que é cristocêntrica, Jesus é o centro. E tem aqui também essa comunidade dos primeiros cristãos, lá no capítulo 4, versículo 32, diz assim: era um coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns.
Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se cada um segundo a necessidade de cada um. Então temos aqui o exemplo ideal, o modelo ideal de uma igreja verdadeira. E quando se fala de religião, porque existem muitas religiões no mundo, a pergunta sempre é essa: existe o dizer popular que todos os caminhos levam a Roma. Isso não é verdade, tá? Se parece bom, mas não é verdade. Nem todos os caminhos levam a Roma. Na verdade, se pegar um avião para ir para Nova York, você não vai chegar em Roma. Se você pegar um navio para ir para Tóquio, você não vai chegar em Roma. Então nem todos os caminhos levam a Roma, né? No sentido de dizer que todas as religiões são boas. Há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas o final deles é caminho de morte. Mas eu quero dizer para você que quando se fala de uma religião verdadeira, Tiago fala no capítulo 1, eu acho que no verso 26, ele fala assim: a verdadeira religião diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e se guardar isento da corrupção do mundo. Então, a igreja que tem esse padrão, né, os cristãos que vivem dessa forma, como está aqui no livro de Atos, que se guarda isento da corrupção do mundo, né, que purifica-se a si mesmo, né, que busca santidade, que crê no Evangelho, e que está sempre buscando o conhecimento desse Evangelho e crescer na graça e no conhecimento, né, dessa verdade, é esse lugar que deve ser o lugar ideal para você estar frequentando com a sua família, se espiritualizar, né, buscar o conhecimento de Deus, se fortalecer na fé, né, e exercitar-se a si mesmo na piedade, né, no amor ao próximo e na comunhão com seus irmãos, né, diante de Deus, crescendo em graça e em estatura. Então, o modelo e o padrão ideal de uma boa igreja e de uma religião verdadeira é neotestamentária, né, está fundamentado no ensino dos apóstolos, é você perseverar nesse ensino apostólico e ter a Bíblia como o seu único livro de regra, fé e prática para o seu crescimento espiritual, para lhe dar princípios e valores cristãos que transformam a sua vida, que encaminham bem a sua família, né, que de uma certa forma ensina valores que são fundamentais para o bem e para a felicidade, para a prosperidade e para não só esta vida, mas para a vida futura. Espero que essas palavras tenham ajudado você. Eu gostaria de fazer uma oração e abençoar o seu dia e pedir a Deus que ilumine o seu espírito, o seu coração, a sua alma, abençoando o seu lar e a sua família, né, os teus sonhos e o teu futuro. Então feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, eu quero invocar a tua doce presença e apresentar essa pessoa, Pai, que ainda tem dúvidas sobre religião, sobre igreja, e apresentei aqui o livro de Atos dos Apóstolos, meu Pai, que é o nosso referencial, a nossa única regra de fé e prática, que é a tua palavra, meu Pai, o ensino apostólico, o fundamento dos apóstolos, ó Pai, ó Deus, e a tua palavra como cristocêntrica, porque Jesus é o centro de tudo. Então, Senhor, ilumina o coração, a alma, abre os olhos espirituais, abre o entendimento para que essa pessoa conheça a luz do Evangelho da graça de Deus. Abençoa o lar, a família, abençoa o trabalho, abençoa o futuro, os sonhos, os projetos, que cada um tem, ó Pai. As pessoas que estão assistindo esse vídeo, recebem essa palavra, que o Senhor os abençoe com paz, saúde e prosperidade, abundância, fartura, salvação, vida eterna. É a oração que eu faço, invocando o teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha sido abençoado. Se você gostou dessa palavra, então deixe o seu like, compartilhe aí o vídeo, se inscreva no nosso canal, nos ajude, né, a levar essa mensagem de fé e esperança a outras pessoas também, tá? Então um beijo no coração, até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.